meus queridos, bem-vindos a mais uma aula do nosso componente maravilhoso e lindo de história. Sou a professora Pet Ribeiro e vou estar com vocês nesse primeiro momento. Para nós organizarmos a nossa cabecinha aí, darmos sequência ao nosso conteúdo, vamos ver qual é o objeto de conhecimento de hoje? Então, olha aí, nossa aula 36, resistências indígenas, invasões e, só um minutinho, expansão na América Portuguesa. E como detalhamento dessa primeira aula, temos as resistências indígenas e invasões e expansão na América Portuguesa, a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas. Então, nós vamos tratar aí de uns assuntos bem pontuais sobre este grupo. Então, para nós darmos o pontapé inicial na nossa aula, na verdade não, hoje a gente vai falar aquela flechada inicial na nossa aula, eu vou chamar aquela vinhetinha para dizer que estamos chegando, pegue seu caderninho e sua caneta e vamos lá. Bom, então como vocês viram, nós vamos trabalhar hoje sobre um tema muito importante e é um tema muito atual. Porque desde que a gente entende, a minha geração principalmente dos nossos presenciais, eles podem confirmar isso, nós entendemos por algum tempo que os povos indígenas que já estavam ocupando esse território quando os colonizadores portugueses chegaram, eles eram pessoas que eram tidas como preguiçosas, eram pessoas que eram tidas como pessoas que tinham uma vida muito fácil, não é? Então, o senso comum nos deu essas informações e também, claro, né, não havia uma investigação histórica sobre a problemática dos povos indígenas. Como eu já disse a vocês, quem contou o lado dos povos indígenas? Nós tínhamos ali nos livros de história o lado do colonizador. Mas aí o lado dos povos indígenas. Quem eram esses povos indígenas? Hoje, através de muita pesquisa, de muito estudo, e até mesmo dos povos indígenas que têm alcançado diferentes locais de atuação na atualidade, nós conseguimos compreender que a história vista do ponto de vista do indígena, ela é um pouco diferente. Na verdade, ela é bem diferente do que aquilo que por muitos anos nós ouvimos. Então, hoje nós vamos tratar dos povos indígenas no Brasil. Como vocês já sabem, eu gosto muito de trazer um conceito inicial para que vocês tenham aí uma visão de como nós vamos conduzir esse momento. Então, olha aí. Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Então, esse é um conceito que vai já aparecer aí para vocês, tá bom? Então, é importante que nós saibamos que esse ignorar está muito associado ao não falar, ao não respeitar, ao não conhecer. E daí a importância de nós conhecermos, de nós valorizarmos e de nós compreendermos esses povos, tá bom? Se preocupa que vai já aparecer aí para vocês o conceito. Estima-se que na época da chegada dos europeus fossem mais de 1000 povos, tá bom? Somando milhão, né? Somando entre 2 a 4 milhões de pessoas. Atualmente encontramos no território brasileiro 256 falantes, ok? Dos mais diferentes tipos de língua. Então vejam bem, nós tivemos aí, infelizmente, um ataque muito sério aos povos indígenas que fizeram com que este grupo diminuísse de uma forma muito drástica. Então, isso também dificulta os estudos sobre os povos indígenas. E vocês já são conhecedores que o fato dos europeus considerarem os indígenas inferiores por serem diferentes, também não há tantos registros. E talvez por isso, obviamente também contribuiu muito, é que as línguas indígenas acabaram morrendo. Como é que uma língua indígena morre, professora? Justamente quando não há mais a sua fala original e aí os idosos não conseguem mais ensinar aos mais jovens. Os idosos vão morrendo e esses mais jovens não tiveram acesso. Imaginem nessas inúmeras culturas, porque, como vocês já sabem, apesar deles terem muitas características em comum, eles não eram todos iguais nas suas ações. Então, muitos registros indígenas, eles existem sim, tá, gente? Mas principalmente em registros visuais, como vocês vão ver agora. Então, o que nós sabíamos sobre os indígenas era aquilo que era retratado. Aqui, ó, tá bom? Nesse lado, em preto e branco, nós temos a retratação de um indígena Mura, certo? Os Muras, eles eram considerados uns povos belicosos, eram aqueles povos que eram guerreiros mesmo, eles tinham, assim, as suas ações em travar batalhas
batalhas bem famosas, principalmente na nossa região amazônica, com os famosos mundurucus. Eles empunhavam, né, os seus adversários quando vencidos ali na lança, degolavam para expor que eles eram realmente destinados à guerra. E aqui no outro lado, eu tenho a retratação de um indígena lá do litoral, que foi uma obra muito importante ali lá no litoral, os acessos às imagens são maiores, e retrata, né, esse indígena com arco e flecha, mas vocês podem ver que ele não está propriamente com a indumentária que você imagina de um indígena. Então, as retratações, elas são muito importantes para nós conhecermos a visão do europeu, inicialmente, sobre os povos indígenas, tá bom? Então, só para vocês terem aí uma ideia. Nós precisamos, como diz o nosso próximo texto, olha aí, reconhecer alguns pontos sobre os indígenas no Brasil. Primeiro, nestas terras colonizadas por portugueses, onde viria a se formar um país chamado Brasil, já haviam populações humanas que ocupavam territórios específicos. Então, esse conceito para vocês ele é muito claro. Então, aquele termo que se costuma ler em alguns livros, os portugueses descobriram o Brasil. Vocês aqui do nosso CEMEAN já sabem que não tem nada a ser descoberto. Já havia ali aquela ideia, né? Já existiam grupos. O professor Temisson me ensinou um termo muito bacana ainda agora sem ele perceber. Na verdade, os portugueses eles apenas reconheceram um grupo que já existia. Aliás, vários grupos que já existiam. Então, ele não está ali, o português não veio descobrir nada. Já se existiam civilizações, já se existia uma organização social, já se existiam inúmeras línguas que passaram por um longo processo de construção, bem como o desenvolvimento social destes grupos, tá bom? Um outro ponto, olha aí. Não sabemos exatamente de onde vieram. Dizemos que são originários ou nativas, porque estavam aqui antes da ocupação europeia. Então, aqui nós temos um ponto muito importante. Por quê? Porque a história, ela é investigação contínua. Então, o que isso quer dizer, professora? É que ainda não se sabe exatamente de onde esses povos vieram, ou se eles surgiram realmente aqui. Por quê? Porque a própria história dos povos indígenas no Brasil, ela está sendo construída. Como eu falei para vocês lá no início, muitos indígenas hoje eles estão atuando em várias áreas justamente para esse resgate, para esse registro das suas histórias, tá bom? Bom, eu trouxe aqui para vocês um mapa para que vocês possam observar a grandiosidade desses grupos no território que hoje nós chamamos de Brasil, que é justamente para vocês observarem que não tinha nada perdido. Então, como vocês podem ver, nós temos referências de ocupação, né? Desde muito tempo e ainda temos aqui hoje algumas referências também. Aqui nessa região nossa, né, do Alto Rio Negro, a gente pode observar algumas referências. Aqui onde está também o Mato Grosso, Parque do Xingu, que é a maior reserva indígena que nós temos. Aqui no litoral, por que eu trouxe esse mapa para vocês? Muito importante. Aqui o Guarani, também na região sul do Brasil, onde existem reservas indígenas, para que vocês possam observar que o indígena, ele existe. E isso é fato. Ele existe e ele ocupa vários espaços do território brasileiro, sim. Então, ele não desapareceu, ele vem resistindo, como disse ali o detalhamento da nossa aula, tá bom? Ele vem tentando se encontrar e se alojar dentro daquilo que foi tomado ali dos seus ancestrais nesse processo, tá bom? Vamos lá continuar essa ideia? Certos grupos de pessoas que vivem atualmente no território brasileiro estão historicamente vinculados a esses primeiros povos. Então, o fato do colonizador ter chegado faz com que se tenha um vínculo. Professora, poderia ter existido uma relação com menos agressões? Com certeza. Os colonizadores poderiam ter criado ali uma aproximação sem dizimar muitos povos indígenas. Mas os meus alunos daqui do 7º ano já sabem. Com que visão ele veio lá da Europa? Lembraram? A ideia de superioridade, que vocês já sabem que se chamam o etnocentrismo, a ideia de achar que meu grupo é melhor que o outro, e o eurocentrismo, de achar que o europeu é melhor que o outro, tá bom? Outra ideia, os povos indígenas que estão hoje no Brasil têm uma longa história. E essa, meus queridos, nós não podemos apagar, porque ela está muitas vezes nas nossas palavras, como, por exemplo, curumim, cunhantã, abacaxi,
Que mais? Abacate. Que mais? Esqueci agora. Ó Deus. Me lembrei. Ipixuna. Tem uma ipixuna aí. Ficava prestando atenção na aula. Guajará. Eu acho essa palavra tão linda. Guajará. Itacoatiara. Né? Manacapuru. Outros elementos. A alimentação. O nosso peixinho assado, a nossa farinha, gente, sem condições de viver sem. O nosso açaí, o nosso tucumã, a nossa pupunha. Aquela andiroba que vai curar a tua ferida, né? Aquele remedinho lá feito com uma plantinha que a tua mãe já ouviu falar, mas que a sua avó também já usava. Também, isso prova que eles já estavam aqui. Por quê? Porque nós também vivenciamos essas heranças, certo? Outro ponto. Como todo grupo humano, os povos indígenas têm culturas que resultam da história de relações que se dão entre os próprios homens e entre estes e o meio ambiente. Uma história que, no seu caso, foi e continua sendo drasticamente alterada pela realidade. Então, infelizmente, hoje, gente, os povos indígenas, eles vivem grandes batalhas para terem os seus direitos assistidos, para terem direito à educação de qualidade, educação à saúde. Tá bom? Aqui nós trouxemos para vocês uma dança dos tapuias, né, fazendo uma representação aí sobre como ainda conseguimos ver elementos. Por quê? Porque nós sabemos que hoje os grupos indígenas, os povos indígenas, eles também ainda realizam suas celebrações. Eles tentam, né, sobreviver ali culturalmente, passando as suas heranças culturais de pai para filho. E é muito importante que vocês saibam dessas realizações. Porque é importante conhecer, é importante saber que há toda uma luta. Eu já disse para vocês que uma das formas de resistir é justamente manter a cultura. E vocês fazem isso. Quando comem um peixinho assado, quando aprendem a época de plantio da macaxeira, né? Sabem como produzir a farinha, conhecem já no meio da realidade de vocês aquela plantinha que é boa para isso, aquela plantinha que é boa para aquilo, e você consegue, isso também é uma forma de conhecimento. E como é que você sabe disso? Através das heranças indígenas. Você talvez nunca tenha lido em lugar nenhum, mas pelo ambiente no qual nós vivemos, nós aprendemos observando, tá bom? E aí nós vamos ter aquele processo, né, de invasão e expansão na América Portuguesa. Então vocês já observaram toda a importância desses povos e a gente começa a partir de agora a observar esse processo de invasão. Porque esse processo de invasão nós não podemos fugir dele, ele existiu, ele de fato aconteceu. O que nós podemos é, a partir de agora, começar a compreender a realidade e a luta desses povos. Então, vamos lá às invasões? A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características, acho muito importante que vocês tenham isso em mente. Civilizar, quer dizer, trazer a minha civilização, a minha visão de europeu. Exterminar, infelizmente, é uma palavra muito forte, mas foi o que aconteceu. Muitas etnias foram exterminadas. Explorar, ou seja, eu preciso ir àquele local, retirar o que me é interessante. Povoar, trazer europeus. Conquistar, eu vou dominar em consequência disso, né? Então, eu preciso compreender que, esse aí é o texto que vocês já vão ver o autor, tá bom? Que as características dessa colonização feita no Brasil se baseiam nessas palavras, tá bom? Vamos continuar a leitura. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização. E isso os meus alunos do 7º ano do CMEAN já estão craques, né, sobre outra. Ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Vocês conseguem observar aí até agora no texto, que tem mais um pedacinho, a palavra respeito? Não. Vocês conseguem observar, assim, a palavra compreensão? Olha, eu vou conhecer esses povos para poder, a partir daí, ver como é que nós podemos nos organizar neste território que, na verdade, já está ocupado? Não. Então, aí vocês começam a observar que vai haver uma grande problemática, certo? Vamos continuar. Já os termos explorar, povoar, remeter-se à exploração e povoamento do novo território, América. Então, aí o Leandro Carvalho vai fazer, né, essas palavras bem fortes, bem duras, e essa imagem ao lado, só um pouquinho para eles verem, vai justamente, olha aí, vai justamente mostrar uma cena de ataque
que vai retratar justamente esse momento. Então, não houve um cuidado, não houve um respeito, não houve uma compreensão. Ah, professora, mas eu já ouvi falar que quando os portugueses chegaram, muitos povos indígenas lá no litoral, eles aceitaram espelhinho, aceitaram... Vejam bem, vocês imaginem que esses povos aqui nunca tinham visto nenhum daqueles elementos. Então, há ali a ideia da curiosidade. Gente, quem aí nunca foi curioso? Ele não compreendeu a ideia de valor naquilo, ele achou que aquilo era importante. Mas para o português, né, para o colonizador, vamos usar esse termo, para ele aquilo ali é um simples objeto. Então não é a questão de, aceitou. Não, ele não compreendia a ideia de valor, ele atribuiu um valor que para ele achou importante, ele achou necessário. Eram dois povos completamente diferentes se encontrando. Tá bom? E a partir daí nós vamos ter o processo de resistências. Vamos falar sobre eles? A escravização indígena existe desde os primórdios da colonização portuguesa no Brasil, sobretudo entre os anos de 1540 até 1570. Trata-se de uma alternativa à mão de obra africana durante todo o período do Brasil colônia. Contudo, vamos continuar. Como os indígenas eram considerados súditos da coroa, escravizá-los era relativamente polêmico. Mesmo assim, isso era legalmente possível e foi prática recorrente até o final do século XVIII. Isso quer dizer o que? Até 1700. Deixa eu explicar para vocês aí. Vejam bem, a coroa portuguesa, conquistou o território brasileiro, certo? Já estava ali com inúmeros povos, mas para eles aquela pouco importava. Então começam a explorar, começam a matar, começam a dominar e começam a escravizá-los também, porque afinal de contas eles precisam de mão de obra para a extração do pau-brasil inicialmente. O que eles pensaram? Nós vamos usar aqui os indígenas porque eles estão aqui. Mas aí vem uma outra situação. Bom, se eles estavam nesse território e a coroa portuguesa domina esse território, eles não deveriam ser súditos do rei e serem tratados como tal? Será que lá na Europa, em Portugal, o rei de Portugal escravizaria os seus súditos? E aí? Não, né, professora? Eles viram que eram povos bem diferentes, então eles vão escravizá-los sim naquela supremacia, naquela questão de não serem iguais. Então isso aí também eu quero que vocês tenham essa reflexão, tá bom? Bom, para facilitar para vocês essa ideia, essa compreensão do impacto da colonização e por que a resistência indígena, eu trouxe para vocês aí 2 mapas para vocês analisarem cuidadosamente. Vejam bem. Então, nós temos aqui, imagine, né, 5 milhões antes de 1500 e atualmente 900 mil. São os dados, tá bom, que nós vamos ter da FUNAI aqui, tá bom? Rapidamente, certo? Então, como vocês podem observar, mas naquele mapa amarelo lá tinha um monte de palavra indígena, com os nomes dos povos indígenas, mas a gente está fazendo no percentual. Não quer dizer que são milhões que estão ali naquele nomezinho, tá bom? Quer dizer que ali existe uma etnia que está resistindo, ok? E uma das maiores conflitos que eles vão ter é a luta pela terra. Vamos falar nela então? Nas 3 primeiras décadas após 1500, a relação continuou muito amistosa. Os povos indígenas até colaboraram com a retirada do pau-brasil e não conseguiu entender para que os estrangeiros queriam tanta madeira. É justamente aquela ideia que eu disse a vocês, a ideia do conhecimento. Para os indígenas, a natureza ela faz parte da sua vida. É como se fosse uma relação muito íntima. A mãe natureza e os povos indígenas, na verdade, é uma relação muito íntima, perdão. Então, para eles é essencial preservar a natureza, porque é dela que vem o seu alimento, vem o seu sustento, é dela que vem a sua sobrevivência e a sua segurança. Quando os colonizadores chegam ali no litoral e começa essa exploração ao pau-brasil, que era utilizado na Europa para construção de embarcações e também para tingimento de tecido, eles não vão compreender. Eles vão ali aceitar a escravização por uma questão de sobrevivência, porque eles já começaram a perder o seu espaço.
É importante também que vocês tenham em mente que muitos desses povos, eles vão acabar fugindo desse litoral brasileiro, porque é lá que começa a exploração do pau-brasil. Eles não vão aceitar essa dominação, eles não vão aceitar que os seus povos comecem a falecer em decorrência de doenças, que é um fator muito importante, e em decorrência de ataques. Então, eles vão adentrar mais ao território brasileiro na ideia de sobreviver. E essa fuga, essa saída, ela também é uma forma de resistência. Por quê? Eles estão resistindo para sobreviver, tá bom? A partir de 1530, quando decidem colonizar o país, ocupar o litoral, os amigos colonizadores viram completamente a casaca e transformam os nativos em mão de obra escrava. Isso quer dizer o quê? Que acabou a amizade. Então, a partir de agora, nós vamos começar a escravizá-los para que vocês possam ser mão de obra. Então, os povos indígenas foram vitimados por 3 tipos de violência. A militar, como eu citei a vocês, né, um ataque por armas, e propagação de epidemias, porque, vejam bem, não tinha-se a resistência no organismo para as doenças que o colonizador trouxe com ele. E aí, bastava um adoecer para que toda a aldeia fosse atingida, porque eles vivem em comunidades, eles dividem o alimento, eles dividem a bebida, aquela grande roda, aquela grande mesa de celebração, tá bom? Vamos continuar. Econômica, destruição do sistema comunitário e escravização. Então, ali começam os problemas. E cultural, imposição da religião e costumes dos europeus. Então, aí nós vamos ter um processo bem delicado, que vai ser esse processo de destruição desses povos, e nesses 3 pontos principalmente. E aí nós vamos trazer aos dias atuais. E a resistência indígena hoje? Como é que ela acontece? Porque ela existe. Ela existe, senão nós não estaríamos aqui comendo o nosso jaraquizinho com farinha, o nosso peixinho assado na banana, dormindo na nossa rede, certo? Falando as nossas palavras indígenas. Então, os sobreviventes, 280 mil atualmente, de 4 milhões da época da invasão portuguesa, continuam enfrentando dificuldades e perseguições não muito diferentes do passado. Grilagem de suas terras, degeneração dos costumes, assistencialismo, mortalidade infantil, a priorização do agronegócio e dos grandes empreendimentos sem diálogo continuam proporcionando a destruição dos povos indígenas. Então, como vocês puderam ver, gente, há muito a que eles têm que resistir. Existem muitos problemas que acontecem atualmente com os povos indígenas que lutam principalmente ali pela organização da sua terra. Eles lutam pelo respeito à demarcação. Os indígenas, eles entram na Constituição de 1988 e aí que eles começam a ter uma assistência. Mas, por exemplo, eles são uma sociedade organizada. Eles estão em território brasileiro e os seus ancestrais estão muito antes da chegada dos europeus. Então, essa terra que nasce dessa relações de dominação, elas já tinham grupos aqui e esses grupos ainda existem. Então, é necessário haver um respeito para com eles. É importante também que a gente compreenda que, obviamente, como acontece em qualquer grupo, vocês podem pensar, professora, mas nem toda pessoa que está dentro dos povos indígenas é uma pessoa legal. Exatamente. Porque, como eu já disse a vocês, nem todo mundo vai ser legal o tempo todo. Mas nós não podemos também não entender que há pessoas que lutam para manter sua língua, para manter suas tradições, para manter o seu espaço de sobrevivência, para manter suas tradições, tá bom? Então, meus queridos, nós trouxemos para vocês algumas imagens que vão mostrar essas formas de resistência nos dias de hoje. Então, o movimento é constante, como vocês viram, né? Mas os povos indígenas tentam resistir na educação, na ciência. Tem muitos indígenas hoje que são médicos, que estão atuando em outras frentes. Olha aqui, ó, canto da leitura da língua indígena, ou seja, tentando resistir, resgatando sua própria história, resgatando elementos das suas culturas, estando ali focados em objetivos para a coletividade. Então, como a gente sempre diz, podia ter tido uma forma mais amigável nesse processo de colonização? Podia, mas nós não podemos esquecer, gente, que nós temos ali um processo europeu, que aí esse europeu vem com uma visão. E cabe aqui a nós fazermos o quê?
compreendermos essa resistência, falarmos porque ela é importante, mantermos o conhecimento sobre isso e também, claro, respeitar essas lutas como existem tantas outras lutas que nós também conhecemos, tá bom? Então tenham sempre em mente que há várias formas de resistência. O fato também de nós mantermos essas tradições vivas no nosso cotidiano é uma forma de resistência. Trazer aqui a nossa sala de aula também é uma forma de resistência. Então, queridos, foi um prazer enorme estar com vocês. Vocês vão para aquele momento muito importante. Espero que tenha hoje aí um açaí com tapioca nesse intervalo, mas se não tiver, vamos lá. E daqui a pouco a gente retorna com o professor Artemison para darmos continuidade às nossas aulas. A sua aula continua no próximo vídeo.